Você sabe como funcionam os databooks de Naruto? Já faz algum tempo que esse é um assunto que me incomoda bastante dentro do fandom de Naruto, especialmente porque parece que muitas pessoas não sabem como analisar e interpretar o databook. Muitos usam ele de forma isolada para tentar vencer alguma discussão, e outros tiram crédito dele por simplesmente não saberem como analisar. Então nesse vídeo eu vou explicar de forma bem resumida como funcionam os databooks, se eles são canônicos e como funciona a estrutura geral básica deles. E de forma bem direta, os databooks são guias oficiais complementares ao mangá de Naruto, supervisionados e contando com a colaboração do criador da franquia, o Kishimoto, e sua equipe editorial. Eles foram lançados ao longo dos anos para expandir o universo da série e trazer informações extras sobre personagens, técnicas, linhas do tempo, clãs e muito mais, coisas que nem sempre aparecem ou são explicadas a fundo no mangá. E há 4 principais databooks canônicos lançados em momentos diferentes da publicação do mangá. O primeiro databook abrange os primeiros 14 volumes da série, o segundo vai até o volume 28, encerrando a primeira fase. O terceiro vai até o volume 43 e também dá início à segunda fase, o Shippuden no anime. E o quarto databook cobre o resto do conteúdo do mangá até o último volume. Além disso, também temos mais 2 fanbooks e outros guias dos filmes, como o Hetsu no Sho do The Last e o Zai no Sho do filme de Boruto. Mas eles são realmente canônicos? Sim, eles são materiais oficiais e complementares à obra. Isso não está aberto à discussão. O Kishimoto, que é o criador oficial, aprovou a publicação desses guias e também colaborou, tanto que nos databooks tem diversas páginas mostrando curiosidades e também respostas do próprio autor. Porém, é importante entender que apesar de canônicos, eles não substituem o mangá, ou seja, se houver contradição entre um databook e a obra principal, o que está no mangá prevalece. Muitas vezes eles servem para preencher lacunas e explicar detalhes que ficam no ar ou organizar o universo narrativo. E uma coisa que muita gente erra é como interpretar corretamente os databooks. Muitos cometem o erro de usar as notas dos databooks como rankings de força bruta entre personagens, mas isso é extremamente equivocado. Eles servem muito mais para entender o nível técnico e a especialidade do personagem, saber onde ele se destaca dentro do seu estilo. Por exemplo, um ninja com 4 em Genjutsu pode ser mais eficiente que um com 5, dependendo do contexto da situação e do inimigo. Nos databooks de Naruto, os personagens são avaliados em muitos parâmetros de habilidades. Pegando o terceiro como exemplo, eles são avaliados em 8 pontos, que ajudam a entender o seu perfil de combate. Esses parâmetros aparecem em gráficos, destacando os pontos fortes e fracos de cada ninja de forma visual. Os 8 parâmetros avaliados são Ninjutsu, onde é contado o conhecimento e nível de experiência com Ninjutsu, Taijutsu e Genjutsu, onde também é contado o conhecimento e nível de experiência nessas duas áreas, Inteligência, onde é avaliada a inteligência, experiência acumulada e QI, Força, onde é levado em consideração a força muscular do corpo do ninja, Agilidade, onde eles levam em conta a agilidade, movimentação, reflexos e sagacidade, Resistência, onde conta a resistência do corpo ninja à base do chakra, e os selos manuais, onde é levado em consideração o conhecimento e nível de experiência com os selos. E a coisa mais importante que muita gente simplesmente não presta atenção é que essas notas são estimativas, não são verdades absolutas. O próprio databook deixa claro que essas análises são apenas estimativas baseadas em históricos de batalha dos personagens. Elas não são avaliações fixas, nem devem ser tratadas como rankings definitivos de poder. Ou seja, basicamente elas servem para entender o estilo e o nível técnico de um personagem dentro de um recorte específico da história. Não servem para dizer que um personagem com nota maior é automaticamente mais forte que o outro em todos os contextos. Por exemplo, o terceiro databook cobre os eventos dos volumes 28 a 43 do mangá. Então, um personagem como Neji será avaliado com base apenas nas habilidades que demonstrou nesse intervalo, não considerando tanto assim a sua evolução anterior, a não ser coisas que são inatas ao personagem, como por exemplo o Byakugan do Neji. Isso explica obviamente porque as notas de um mesmo personagem podem mudar de um databook para o outro, mesmo se ele não tiver tanta evolução. Isso tudo significa que os gráficos e notas são fichas técnicas individuais, eles ajudam a visualizar em que áreas os personagens se destacam ou têm limitações, mas devem ser usados como análise contextual e não para comparações diretas ou definitivas. Afinal, em Naruto e até em vários outros mangás, muitas vezes o estilo, a estratégia ou até outro elemento muitas vezes fazem diferença. O que acontece é que muitas pessoas não entendem que os databooks são guias complementares. Existem para expandir, esclarecer e aprofundar informações já presentes na obra principal. Ele é um apoio. Isso significa que se houver qualquer contradição entre um databook e o que está no mangá, o que prevalece é sempre a obra principal. O databook não pode nem deve ser usado para mudar fatos já estabelecidos na narrativa original. Um bom exemplo de como o databook pode ajudar
ajudar muito no entendimento da obra principal é, por exemplo, o Clone das Sombras. No mangá a gente vê que é uma técnica avançada e proibida, mas o databook aprofunda isso, explicando o motivo da proibição, que é o fato de que a técnica exige um consumo altíssimo de chakra. Ou seja, o databook não contradiz o mangá, ele apenas explica com mais clareza o porquê daquilo ser do jeito que é. Um outro ponto muito interessante também é no quarto databook, onde tem uma seção só explicando da influência da Kaguya no mundo ninja, onde lá é revelado como a existência da Kaguya influenciou várias linhagens shinobi. Um exemplo é o clã Kaguya, o clã do Kimimaro. Segundo o databook, a Kekkei Genkai de manipulação óssea desse clã, o Shikotsu Miyako, é uma versão inferior da técnica Ossos das Cinzas Mortais usada pela Kaguya, ou seja, é uma herança genética e temática que liga os dois, mesmo que isso nunca seja diretamente citado no mangá. É algo óbvio, mas o databook serve justamente para explicar essa ligação de forma mais clara. É errado usar o databook como se fosse uma bíblia definitiva de rankings, pegar uma nota ou descrição isolada e tentar forçar argumentos com base nisso, sem considerar o contexto da história, a época do lançamento do databook, o estilo do personagem ou a fase da obra em que aquela ficha foi feita, é muito errado. Como, por exemplo, não faz sentido você pegar o Naruto do databook 2 e comparar com o Sasuke do databook 4. O mesmo também vale para os infobooks de Boruto, eles também não são uma fonte absoluta de comparação de poder e muitas vezes são mal interpretados por parte do público. A verdade é que Boruto não tem databook, o que a gente tem são infobooks, fichas individuais de personagens e curiosidades lançadas ao longo dos volumes do mangá, pelo menos ali dos primeiros volumes. E atualmente a gente também tem um database do site oficial da franquia que vai sendo atualizado com conteúdos da série. Mas esses materiais conhecidos como infobooks têm a mesma proposta dos databooks de Naruto, servir como complemento, não como regra absoluta. Eles ajudam a entender o panorama técnico do personagem, mas não devem ser usados como base isolada para comparações de poder. Um exemplo clássico disso é quando comparam a Sarada dos exames Chunin com a Sakura adulta. Se você fizer isso de forma crua, parece que a Sarada tem notas mais altas e supera a mãe, por exemplo, em força, o que obviamente não faz sentido algum dentro da lógica da obra. Mas por que isso acontece? Porque cada ficha é feita para análise individual, dentro do seu próprio contexto de evolução e fase da história. A ideia não é criar um ranking universal de quem é mais forte, mas sim apontar os pontos fortes e fracos dentro do momento avaliado daquele personagem. Fora que os infobooks de Boruto foram lançados junto com os volumes do mangá e geralmente agrupam personagens da mesma geração ou time. Por exemplo, no volume 1 a gente tem as fichas do Boruto, da Sarada e do Mitsuki. No volume 2 do Shikadai, da Chocho e do Inojin. No volume 3 do Naruto, do Sasuke e da Sakura. E assim por diante, ou seja, as fichas não foram criadas para serem comparadas entre personagens de gerações diferentes, mas sim para formar um panorama entre colegas de equipe ou de nível equivalentes. E mesmo entre esses grupos é importante lembrar que a proposta principal continua sendo individual, e que sim, algumas inconsistências podem ocorrer, o que é normal, já que os dados são estimativas, puramente estimativas editoriais que contam com a supervisão do Kishimoto e não medidores absolutos. Você pode até comparar alguns personagens do mesmo nível por curiosidade, porém sempre tendo em mente que isso não é algo absoluto. Pessoalmente, quando eu crio algum conteúdo para o canal, eu nunca me apego demais a essas questões de nível de habilidades. Eu gosto mais das fichas de curiosidades e de habilidades explicadas. Mas enfim, basicamente é isso, galera. Esse vídeo aqui foi um vídeo bem direto, eu só queria realmente falar um pouco desse assunto. Não foi um vídeo bem trabalhado, mas relaxem que eu já tô preparando alguns conteúdos bem maneiros que eu vou lançar nas próximas semanas. Mas basicamente foi isso. Se você curtiu, eu conto com a sua ajuda. Deixa o like se você gostou para ajudar o canal e também se inscreva no canal. Pode também deixar sugestões de temas aí nos comentários e quem sabe eu não faça um vídeo sobre. Tamo junto, até a próxima, valeu!